E sabe uma coisa? Eu falo assim, uma coisa que o inimigo não suporta é luz. Porque ele é trevas. Ele não suporta a luz. E ele está vendo você se anelando com a luz, que é Jesus. Então, você não precisa ter medo e de falar assim, então eu não quero não. Você está incomodando, sabe quem? O inferno. Você está incomodando o inferno. Agora, você deveria se preocupar se você não estivesse incomodando o inimigo. Porque você estaria do lado dele. Mas nós somos opositores ao inimigo. Então ele estremece quando nós conhecemos a verdade. Então ele sabe que quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos em Cristo, nós somos vitoriosas. Por que nós somos vitoriosas? Porque o nosso Jesus venceu a morte. O nosso Pai venceu, então nós vencemos. Com Ele nós vencemos todas as coisas. Então ele estremece quando você está com Jesus, quando você está com a palavra, quando a palavra é revelada. Por quê? Porque ele olha e fala assim, essa eu já permiti. Porque ela é vitoriosa, ela não retrocede. Porque ela tem o DNA do pai dela, e o pai dela, que é Jesus, ele não retrocedeu. Então o inimigo teme, por quê? Porque eles sabem que nós vamos vencer, que nós já somos vencedoras. E aí a gente vai ler, eu gostaria que você todas abrissem a sua Bíblia e lessem esse texto. 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Uau! Então vamos entender. Nós estamos em reforma, certo? Certo. Então nós estamos tirando o velho para receber o novo. Combina as coisas velhas com o novo? Não combina, né, gente? Pensa aí, quantas vezes que você arrumou, você tinha um padrão, você tinha uma coisa, você colocou lá assim, isso aqui não combinou nada. Não combina o velho com o novo. Então nós estamos em Cristo. Então se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Isso traz o que para mim e para você? Que se eu sou nova, então o velho não me pertence mais. Então as coisas que eu fazia da minha maneira, do meu modo, do meu querer, eu tenho que parar. Por quê? Porque eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Se Ele é a minha morada, já não sou mais eu quem vivo, mas quem vive? Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, é da boca para fora que eu estou falando isso? Então se eu estou falando da boca para fora, o Pai está falando para mim, filha, espera um pouquinho, seja verdadeira comigo. Você quer algo novo, mas o velho você não abandona? A conta não vai fechar. Não combina. Eu quero, filha, dar algo novo para você, mas você vai ter que deixar o velho. E aí, para arrancar, que não combina o novo com o velho, nós precisamos arrancar alguns comportamentos que vai nos impedir de viver o novo de Deus. E o primeiro comportamento é a impaciência. Como que tá o WhatsApp agora? Você coloca no 2, no e-mail ou no 2 para ouvir? Você não Dia, hora. Pois é. Se tivesse 3, se tivesse 4, torava lá. Então, olha só. Como que tá o meu comportamento? Por que essa minha impaciência de ouvir? Se alguém está mandando uma mensagem, por que eu quero ouvir tão rápido? Se a gente parar e pensar, quando a gente vê no trânsito, né? Toca a buzina, né? Pá, né? Sai da frente, né?
Gente, quando vê um carro lento, você tá na estrada, você fala assim, pelo amor de Deus, isso é jeito de andar na estrada? Por que tá andando desse jeito, 80 por hora? E há um incômodo, uma impaciência. Quando a gente vê, gente, é na rotina. A gente tá falando coisas do dia a dia. Vê lá, na fila do mercado, pega um caixa lento. Você quer estrangular a menina que tá ali? Né? Ai, que morta, né? A gente fala, né? Que morta, que lerda. A impaciência. Então a gente tá vivendo isso, são comportamentos nossos. O porquê essa impaciência? Ela que é lerda, é nós que estamos. Que tá tão acelerado que queremos, né? E aí, nós precisamos então entender o seguinte. A palavra fala assim, ó, não se precipite, filha. Primeira coisa. O porquê dessa impaciência? Não se precipite. Nós vamos abrir em Gênesis 16, do 1 ao 5. E nós vamos conhecer rapidamente a história de Sara. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abrão, meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, foi desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Tá. Então, olha só. O que acontece? Sara, esposa de Abraão, tinha uma promessa que ela teria um filho. Ela era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. Mas ela já estava com a idade muito avançada. Ela já estava ali com seus 70 e poucos anos. E ela olhava as circunstâncias e falava assim, é impossível, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai chegar. Acho que Deus se esqueceu. Eu tenho que dar uma ajudinha para Deus. E o que ela faz? Ela tinha uma serva que chamava Agar, e ela fala para o marido dela assim, olha, Abraão, vai deitar com a nossa serva, vai ter um filho com ela, e aí ele vai ser o nosso filho. O que ele faz? Ele vai e se deita com Agar. Qual é a consequência disso? Eu gostaria que depois vocês comessem essa palavra, mergulhem nessa palavra. Eu só estou fazendo um breve resumo. O que vai acontecer? Entra num conflito gigantesco dentro de um lar familiar. Por quê? Porque não era o filho da promessa, filho com outra mulher. Deus falou que daria um filho para ela, mas ela se precipitou. Para nós mulheres, uma das coisas mais evidentes da gente pensar em tempo, né, de um tempo mais longo, é quando a gente está gerando um filho. Quanto tempo que é uma gestação? 9 meses. A gente já pensa, quero engravidar, e a gente já engravida e já logo tem um filho? Não, a gente passa por um processo, não passa? Durante toda a gestação? Se a gente tem esse filho antes, o que vai acontecer? Se a gente tem um filho antes e acaba vindo um filho prematuro, qual é a tendência de ter um aborto? De não vingar,
de não acontecer. Não é verdade isso? Não é fato isso? Quando nós precipitamos o propósito de Deus sobre a nossa vida e queremos ajudar Deus, nós abortamos os planos que Deus tem sobre as nossas vidas. Deus não precisa da sua ajuda e da minha ajuda. Ele vai cumprir a promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele não muda. Entenda isso. Guarde isso. Ele não vai mudar. Ele não vai transferir aquilo que ele tem para você para outro. Então nós vamos entender isso e eu gostaria que vocês abrissem agora Salmo 27, 14, Salmos 40, do 1 ao 14, Salmo 33, do 20 ao 22 e Isaías 30, 18. Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tá. Então, no lugar da impaciência, o que o pai está falando? Esperar em quem? Nele. Espera nele. Ele vai cumprir a promessa sobre a sua vida. Espera nele. Esperei firmemente no Senhor e Ele se inclinou para mim, atendendo a minha súplica. 1 ao 14, né? Tirou-me da fossa da morte, do barro do pântano, colocou meus pés sobre a rocha, deu segurança a meus passos. Fez-me cantar um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Muitos vão ver e temer e confiarão no Senhor. Feliz o homem que põe no Senhor sua esperança e não se volta para os soberbos, nem para os que seguem a mentira. Quantos prodígios fizestes, Senhor meu Deus, quantos projetos em nosso favor, ninguém a ti se compara, se eu os quisesse anunciar e proclamar. Demasiados são para serem contados. Não quiseste sacrifício nem oferta, mas abriste meus ouvidos. Não pediste holocausto nem vítima pela culpa. Então eu disse, eis que venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Que eu cumpra a tua vontade, meu Deus, é isto que desejo. Tua lei está no fundo do meu coração. Aleluia. Anunciai com alegria tua justiça na grande assembleia. Vê, não conservei fechada minha boca. Senhor, tu o sabes. Não ocultei tua justiça no fundo do coração. Proclamei tua fidelidade, tua salvação. Não escondi tua graça e tua fidelidade à grande assembleia. Senhor, não me recuses tua misericórdia, tua fidelidade, tua graça me protejam sempre. Pois me odeiam males sem número, minhas culpas me oprimem e não posso mais ver. São mais que os cabelos da minha cabeça, meu coração desfalece. Digna-te, Senhor, livrai-me, vem depressa, Senhor, em meu auxílio. É demais. É profundo. Toma posse disso, amada. Papai não quer sacrifício, ele não quer holocausto. Ele já fez isso por mim e por você. Ele fala, espera, esteja em mim. Eu te exaltarei na assembleia, eu te exaltarei na presença de todos. Sou eu, é comigo. Quanto a nós, esperamos por Javé. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração. No seu nome santo confiamos. Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Aonde está a tua esperança? Quem é refúgio, quem é força? É nele, é nele. Esteja com teu coração alinhado com ele. Arranque essa impaciência de querer antecipar, de querer ajudar Deus. Deixa ele fazer, ele está ao seu lado. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele se esperam.
Bem-aventurados são aqueles que nele esperam. Espera mais. Confia. Segundo, qual outro comportamento que nós precisamos arrancar, que não nos pertence na nossa casa? É a insegurança. Quando Deus libera um destino para você, Ele já esteve lá no futuro. Ele já esteve lá. Ele já sabe como que vai ser. Ele já foi à sua frente. Então, quando Deus liberou uma palavra já para você de ordem, para você viver nela, para você estar com Ele, Ele já esteve lá na sua frente. E Ele já sabe o plano. Nós não vamos ter todas as respostas de Deus para depois nos mover. É ao contrário. Enquanto nós nos movemos, Deus vem ao nosso encontro e Ele faz. Então não podemos ser igual Tomé. Vê para crer. Porque o caminho é esse. Obedeça e caminha por fé. Porque eu já estive lá. E nós vamos ver isso nitidamente aqui no livro em Gênesis 12:1, sobre a vida de Abraão. Hoje quem está na mesa é Abraão, hein, gente? Olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá. Então olha aqui. Abraão recebe uma ordem dada por Deus. O que Deus falou para ele? Abraão, você vai sair desta terra. E ele já deu todo o trâmite para Abraão? Deu ou não deu? Não deu. O que ele falou para Abraão? Eu vou te mostrar. Mas primeiro você vai ter que sair. Abraão, ele veio de uma família muito bem sucedida, com muitas posses. Só que o contexto familiar de Abraão não condizia com aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E sair do meio da parentela, sair do meio do contexto familiar era um grande desafio, porque naquela época todo mundo morava, todo mundo junto. Era tudo com a família. Era dessa forma. E ele era, o seu pai era um homem muito rico, ele era muito bem sucedido. E Deus dá uma ordem para ele sair. Que ele ia mostrar um novo caminho. Ele tinha que se apartar daquilo e crer nesse novo tempo de Deus sobre a vida dele. E quando ele sai com uma palavra liberada. Qual foi essa palavra liberada? A palavra que Deus declarou para ele. Fartei uma grande nação. É pouca coisa? Não. Engrandecerei teu nome. Não, me fala uma coisa. Fartei uma grande nação. É pouca coisa? Não. Aí ele fala: eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. Tu serás o quê? Uma bênção. E eu abençoarei toda a sua geração. Todos de nós, né? que nós somos filhos de Abraão. Então, a promessa que Deus tem para você não é pouca. Não duvide. Não fica no velho. Não fica olhando na situação. Desapega do passado. O passado não aprisiona. O Pai não quer que a gente fique presa às coisas velhas, passadas. Deixa o Pai fazer o novo.
quando a gente olha e Deus fala, quando a gente recebe uma palavra profética dessa, gente, não dá vontade de sair pulando e gritando. E eu ficaria aleluiada, assim, que acho que ninguém me suportaria, de quanto eu ficaria transbordando. Mas tinha uma palavra de ordem aqui que Deus deu para ele. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Sabe quem era Ló? Ló era um sobrinho dele. Mas a ordem é: sai do meio da parentela, vai só você. A promessa era só para Abraão e Sara, sua esposa. O que Abraão fez? Levou o sobrinho junto. Abraão tinha a promessa do novo, não tinha? Que foi tudo essas promessas que nós lemos. Mas ele não desapegou do passado. Quis trazer junto. Ló não fazia parte do plano de Deus para Abraão. Ele não fazia parte. Ló não fazia parte para caminhar com seu tio Abraão. E sabe o que ocorreu? Ele travou a vida e trouxe dano na vida de Abraão. Ele causou danos financeiros, danos espirituais e danos emocionais. Emocionalmente, Abraão estava preso aonde? Na insegurança. O medo do novo. Deixa eu trazer alguém mais junto, que conhece mais, que sabe o caminho, mais novo. Quis trazer. Abraão desfocou. É rapidinho o alvo. Lembra da semana passada? O alvo é uma coisa que você mira assim, mira, só tem um buraquinho pequenininho. Ele tirou o alvo. Ele tirou o olhar. E trouxe isso. Emocionalmente, brigou com seu sobrinho. Teve briga familiar ali. Um rompimento. E espiritual houve um grande dano. Por quê? Porque Deus não falava mais com Abraão. Ele ficou num contexto totalmente terreno ali. Deus parou de falar com ele. Perdeu de ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo fez algumas perguntas para mim. E eu quero fazer essas perguntas da mesma forma que ele fez para mim, ele vai fazer para você também. Existem pessoas que são cadeados na sua vida. Cadeado? Como assim? Pessoa que te prende. Quais pessoas que te prendem? Te prende por bem ou por mal? Te prende por mal, porque você não viveu o propósito. Quais Ló você precisa deixar ir? Para seguir teu caminho. Quais Ló você precisa deixar ir? Quando pessoas erradas saírem da sua vida, coisas certas vão acontecer. Porque elas não fizeram parte, elas não fazem parte. Literalmente, nós estamos falando de relacionamento aqui. Porque foi o que aconteceu com Abraão. Para viver o novo de Deus, muitas vezes, você vai ter que abrir mão de relacionamentos, que essas pessoas não cabem mais, não fazem mais parte, não é o mesmo ambiente. Nós precisamos entender isso em Deus. Encerra ciclos que você iniciou por sentimentos, mas sem propósitos. Precisamos encerrar ciclos que foi por sentimento, como Abraão foi por sentimento, porque Ló não fazia parte do plano. E quando ele separa isso, nós vamos ver nitidamente o que acontece com Abraão. Lá no versículo 14 do Gênesis 13. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló
se apartou dele. Ó, depois de quem se apartou? Quando que Deus falou com ele? Depois que enterrou o ciclo, depois que rompeu o ciclo. Levanta-te agora, os teus olhos, porque ele tinha tirado o foco, né? Porque ele fala para levantar os olhos. Olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Uau! Olha isso aqui. Deus volta a falar para ele a promessa que ele tinha liberado quando ele nem tinha saído. Mas ele estava patinando, ele estava andando em círculo. Deus não quer que a gente ande em círculo, só há um caminho, só há uma direção. O mover, o Senhor nos faz caminhar reto, caminho plano. Aqui, quando ele vai falar isso daqui para ele, vai mostrar para ele o que Deus estava querendo gerar novamente no coração dele: a fé. E fé não é sentimento, fé é atitude. Porque ele fala para ele levantar os olhos dele novamente, ele ia mostrar tudo novamente e para ele caminhar para o propósito dele. Então, não espera sentir. Creia, caminhe na ordem, na direção que Deus está te direcionando. E nós vamos ver então aqui a questão da fé. E nós vamos abrir aqui em três textos. Hebreus 11, versículo 1, 1 Coríntios 2, 5 e 2 Coríntios 5, 7. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela a que fez a glória dos nossos antepassados. Tá. É uma esperança daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Entende isso? Dá para entender claramente? Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a fé está no nosso conhecimento humano? Não. Está onde? No poder de Deus. Isso. Andamos por fé e não por vista. Então fé não é sentimento, fé é uma atitude. E aqui fala assim, ó, para que vocês acreditassem não por causa da sabedoria dos homens, mas por causa do poder de Deus. Exatamente. Toma posse disso, amados. Amém? Nosso terceiro comportamento que precisamos arrancar se chama fuga. Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 12. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas.
Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Resistir ao processo é falar não para Deus. Quando Deus está te colocando para você viver o algo novo, aquilo que Ele determinou, e nós descumprimos, nós estamos falando não para Deus. Você fala assim, mas eu não falo não para Deus. Para qual lugar Deus tem te direcionado? O que Deus tem falado para você fazer? Você tem caminhado por aquilo que Deus tem te chamado ou você tem ido para um lugar ao contrário? Você tem caminhado para o oposto. Jonas tinha uma palavra de ordem para ir para onde? Para Nínive. E o que ele fez? Ele foi para Tarsis. Ele foi para o lugar oposto. Ele caminhou da maneira que ele quis. Ele foi da forma que ele quis. Ele descumpriu aquilo, a ordem do Deus tinha direcionado para ele. Então, resistir aos processos é dizer não para o que Deus tem preparado. O que Deus tem pedido para você fazer? E por que você está indo para o lugar oposto da onde Deus pediu para você ir? A nossa natureza humana, ela vai gritar sempre mais alto. Sempre a nossa natureza humana, ela vai gritar mais alto. E vai aparecer que é o melhor lugar para a gente ficar é no porão. Sem se movimentar. Permanecer da forma que eu quero. É conveniente para mim. Eu não quero que Deus mude as coisas do lugar. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de agir dessa forma. Eu não quero mudar isso. Mas isso nos leva para um porão. Que parece que é bom, mas não é. Por quê? Porque eu coloco as pessoas que estão em minha volta, a minha geração, em risco. Porque Deus não trabalha só em mim, porque Ele trabalha em mim e através de mim que as coisas são alteradas em nossa volta. Então, como mulheres que estão vivendo, o Senhor está trazendo discernimento hoje para nós, nós temos que entender isso, que o porão não é o meu lugar e o seu lugar. Nós acabamos de falar de fé. Fé é uma atitude conforme Deus está me direcionando. As coisas velhas já se passaram. Como que Deus faz nova? Eu preciso mudar minha atitude. Eu não posso fazer as mesmas práticas. Jonas queria do formato dele. Até que cada um começou a fazer e clamar aos seus deuses e nada acontecia. Há uma desordem no ambiente. Porque o marinheiro queria de um jeito, outro queria de outro, outro queria de outro. E é isso que acontece na nossa casa. Vai existir uma desordem. Porque cada um vai opinar, cada um vai querer de um jeito. E a gente não sabe o que fazer. E aí o que a gente quer fazer? Entrar no porão. Mas o porão não é o nosso lugar.
Papai está nos chamando para cumprir o nosso destino, como precisava Jonas cumprir o destino dele. Quando os marinheiros descobriram, tipo assim, quem é você? Que lança ele novamente, né? Tira ele lá do barco, joga ele lá na água, e que todo mundo conhece, né? A história. Sabe o que o pai está sinalizando para mim e para você? Que ele não desiste, por mais que nós erramos, por mais que nós queremos ir pro porão, por mais que muitas vezes a gente fala assim, ai, é difícil isso, eu não consigo cumprir isso, pai, é muito difícil para mim, e a gente quer entrar no porão do nosso jeitinho, da nossa forma. O pai fala assim, eu não desisto, e eu não vou desistir de você. Porque quando ele vai novamente para a baleia, o pai, o que ele faz? Ele arranca ele novamente e ele vai cumprir o propósito dele. Ele vai anunciar o propósito dele para aquele povo que ele precisava anunciar quem era Deus, para aquele povo perdido. Não adianta você fugir de Deus. Não adianta. Não fuja. Porão não é o seu lugar. O Pai, ele tem a promessa dele sobre a sua vida e sobre a minha vida. E nós vamos ver isso claramente quando ele fala para mim e para você, ali em Jeremias 29, do 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele sabe, ele nos conhece, ele te fez, ele me fez. E ele fala, filha, não fuja, não tenha medo. Venha viver algo novo que eu tenho para você. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que você espera. O nosso contentamento e alegria tem a ver quando nós estamos vivendo o plano perfeito de Deus, quando nós estamos no centro da vontade dele, porque a nossa satisfação está nele e não vai estar em coisas nem pessoas. Por isso que Paulo fala bem claramente assim, eu aprendi a ser satisfeito em todo o tempo. Quando tudo vai bem, quando as coisas não vão bem, eu aprendi. Então há um aprendizado, não é? E o último, o que precisamos arrancar do nosso comportamento? A crítica. Difícil. Não se mova por aquilo que as pessoas vão pensar sobre o seu propósito, porque a visão foi Deus que te deu. Deus não deu a visão para todo mundo. Então nem todo mundo vai entender o seu propósito. Vai entender os teus comportamentos, as tuas atitudes. Porque Deus deu para você. A visão foi Deus que te deu. E aí, vocês lembram daquele texto de Neemias? Lembra quando Neemias foi reconstruir o templo? Neemias era um copeiro. E quando ele foi reconstruir Jerusalém novamente, os muros, quem que chegou para zombar dele? Tipo, quem é você, copeiro? Quem é você? Tobias e Sambalate? Tobias e Sambalate vai fazer parte da nossa vida? São pessoas que vai criticar? Ih, quem vê pensa. Nunca vai dar certo. Nasceu para sofrer. Nasceu para morrer na praia. Não vai dar em nada. Começa e para. Não crê, não confia. Tobias e Sambalate são aquelas pessoas que sempre vai olhar, não vai entender o propósito que Deus está te direcionando. Mas o propósito é teu. Então, não dê ouvidos. Nós vamos ver isso. Eu quero que você anota o texto que é de Neemias que eu estou falando, que está lá, Neemias 6:3. Qual foi a palavra que Neemias falou para
Tobias e Sambalate. Vocês lembram? Mandei, pois, mensageiros com a seguinte resposta: estou ocupado com uma grande obra, e assim não posso descer. A obra ficaria parada se a deixasse para ir falar convosco. Tá. Então, olha só. Quem está em obra? Sou eu. O que ele falou? Ele transferiu? Ele foi brigar? Ele foi discutir com os críticos? Com Tobias e Sambalate? Não, o que ele falou? Eu estou numa grande obra, eu não vou parar. E ele fala assim, eu não vou dar ouvidos, né? Estou em grande obra, eu não posso parar. Só veio falar com vocês. Não dê ouvido. Não perdeu o foco. Não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco. Seja seletivo nas pessoas que você vai ouvir. Seja seletiva. Ouça quem tem acesso ao seu coração. Ouça quem tem acesso ao seu coração. Você dá o seu coração para todo mundo? Não. A voz do povo é a voz de Deus? Não. Ouça quem tem acesso ao seu coração. Não dê ouvidos. Foi isso que Neemias fez. Eu não posso parar. Eu sei, eu preciso caminhar por aqui. Esse é meu caminho, essa é a minha jornada. Eu não vou parar, não vou dar ouvido. Agora a gente quer ouvir a opinião de todo mundo. E aí, o que você acha, Cleide? Você acha que dá certo? Cleide, o que você acha? O que eu faço? Não! A gente precisa ter cautela. O processo, lembra Abraão? Ele desfocou, foi dar ouvido, parou, perdeu a visão. Não dê ouvido. Cuidado. Relacionamentos paralisam de você viver a plenitude de Deus. Então seja seletivo. Cuidado, vigie. Não espere a aprovação de pessoas. Não espere ser aprovado. E eu falo isso de quem está bem próximo da gente. Às vezes a gente quer ser aprovada pelo nosso marido, pelo nosso filho, espera e fala assim, meu Deus, mas eu tô mudando, gente, ninguém tá vendo. Não, vibra você com Deus. Fala, yes, uau, eu consegui isso hoje. Celebra você, não espera o outro celebrar. Porque nós não andamos pela celebração de outros, porque nem todo mundo vai querer ver você viver uma vida plena. Nem todos vão vibrar com a sua conquista. Porque não vão entender. Então a crítica ela vai ser muito maior do que um elogio. O que nos interessa é nós sabermos o nosso plano com o plano do Pai. E celebrar com Ele tudo que Ele faz. Porque tudo que Ele faz para mim e para você dura para sempre. Deus nunca vai fazer algo para que você se perca, para que para no meio do caminho. Não. A obra que Deus começou, Ele é fiel para Ele cumprir até o final. Porque Ele é onisciente e onipotente. Amém? Então nós vamos orar agora, nesse sentido, para que o Pai cele isso no teu coração e que esses comportamentos aqui não te dominem mais. Que não te paralise para você viver um novo mais. Que não haja mais ali, que você não queira colocar então, ali a impaciência, que ela não faça mais parte. Que a insegurança não faça mais parte. Que a fuga não faça mais parte. E que a crítica não faça mais parte. Nem daquilo que você recebeu e nem daquilo que você critica. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bondoso, gracioso, Pai, sobre as nossas vidas. A Ti, Pai, nós nos rendemos, nós nos submetemos nessa noite. A Tua palavra, Pai, nos traz segurança, nos traz conforto, nos traz, ó Pai, ousadia.
Obrigado porque a Tua palavra nos renova. Obrigado porque vamos sair renovadas hoje, Pai, na Tua presença, Pai. Sabendo que nós não vamos retroceder, ó Pai, no nosso processo e na nossa caminhada. Porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim, ó Pai, para cada uma de nós. Obrigado, Pai, que os nossos olhos sejam totalmente, ó Pai, focados no Senhor. Que o nosso alvo seja Ti, Pai, em todo o tempo e em todo momento, Pai. Guarde o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, para que possamos, ó Pai, viver a vida a qual o Senhor nos chamou, uma vida plena e abundante. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.